Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e este é o Minutos de Sanidade. No vídeo de hoje eu inicio uma nova playlist com o assunto habilidades sociais. E neste primeiro vídeo eu vou falar sobre os comportamentos passivo, assertivo e agressivo. A primeira coisa que eu quero que você faça é que imagine uma régua. No começo dela está o comportamento passivo, no final está o comportamento agressivo e no meio está o comportamento assertivo. Para ilustrar melhor esse comportamento, eu vou contar 3 histórias. A primeira história é do João, que se comporta de maneira predominantemente passiva. O João está na fila de um banco, ele está em horário de almoço e atrasado para voltar ao serviço. De repente, um sujeito corta a fila logo à sua frente. O João pensa que aquilo é uma injustiça. Ele sente raiva, entretanto, ele apenas olha para o relógio e se contenta. O que são mais 5 minutos? Então, como podemos ver através dessa história, o indivíduo que age passivamente não gosta de desagradar as outras pessoas. Ele tem medo de magoar os outros ao expressar aquilo que está sentindo. Por isso, ele reprime suas opiniões, seus desejos e seus sentimentos para evitar conflito. Agora vamos para a segunda história, que é a história do Carlos, um indivíduo que possui um comportamento predominantemente agressivo. E nesse dia ele está especialmente estressado porque logo pela manhã já levou bronca do chefe. Agora, o Carlos também está na fila do banco, em seu horário de almoço e também está atrasado. E de repente, um sujeito corta a sua frente. E, assim como o João, o Carlos se sente injustiçado, ele sente raiva. Entretanto, ao contrário do primeiro personagem, ele empurra e fala: "Tá maluco? Vai pro final da fila! Vaza daqui!" Como podemos observar, o indivíduo que age de maneira agressiva se expressa de maneira ríspida e, apesar de conseguir seus objetivos com frequência, desconsidera a opinião, o desejo e o sentimento dos outros. Agora vamos para a terceira história, que é a história da Laura, que age de maneira predominantemente assertiva. Laura se vê na mesma situação descrita anteriormente. Entretanto, seu comportamento é pedir licença para o sujeito que cortou sua frente e dizer que se sentiu chateada com a situação, pois todos estavam aguardando na fila, e pediu educadamente para que o sujeito fosse para o final dela. Ao ser assertivo, o indivíduo age com eficiência, além de considerar os próprios sentimentos e os sentimentos dos outros que estão ao seu redor. Por isso, este é um caminho mais ponderado. Mesmo que os personagens exibam nas histórias comportamentos predominantemente de um tipo, isso não quer dizer que eles ajam da mesma forma em todos os contextos. Existem pessoas que possuem um comportamento mais passivo em um contexto mais formal, como um ambiente de trabalho, por exemplo, mas são assertivas ou agressivas em outros contextos, como por exemplo nas relações familiares. A maioria das pessoas não se comporta de maneira assertiva, pois tem dificuldade em expressar sentimentos. Além disso, um erro que as pessoas cometem é acreditar que ser passivo ou agressivo faz parte de sua personalidade e, portanto, algo imutável. Os traços de personalidade, como por exemplo seus 2 pilares, a introversão e a extroversão, fazem parte do indivíduo. Os comportamentos, por sua vez, são treináveis. Isso quer dizer que uma pessoa predominantemente passiva, mesmo que introvertida, pode treinar para ter mais comportamentos assertivos e, consequentemente, se frustrar menos diante de situações em que gostariam de se expressar melhor. A terapia cognitiva comportamental pode auxiliar o paciente a praticar a assertividade, começando com lições mais fáceis e progredindo com tarefas que pareceriam impossíveis para aquele indivíduo. Por exemplo, o paciente disse ao terapeuta que tem dificuldade em devolver mercadorias que comprou e que apresentaram defeitos.
Logo, essa seria uma boa primeira tarefa para o paciente começar a treinar a assertividade. Outra lição importante tratada em terapia é sobre como abordar pessoas. O indivíduo vai passar por tarefas como perguntar as horas para um desconhecido na rua e treinar contato visual. Você mesmo pode começar a praticar assertividade agora. Comece se perguntando quais foram as situações que você gostaria de ter se expressado, mas não conseguiu ou se arrependeu da forma como se expressou. Liste essas situações e tente colocá-las em uma escala de dificuldade de 0 a 10. Comece praticando as de dificuldade mais baixa e progressivamente passe para as mais difíceis. Para finalizar, uma última reflexão. Ser assertivo nem sempre é a resposta. Por exemplo, se o indivíduo que cortou a fila no banco estivesse portando uma arma na cintura, o mais sensato a se fazer seria adotar um comportamento passivo. Então o ideal é sempre visualizar essa régua e oscilar por ela de maneira sensata. Agora eu pergunto para você, deixe nos comentários se você tem um comportamento predominantemente passivo, assertivo ou agressivo. Além disso, deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.